Olá, eu me chamo Vinícius, eu sou do grupo composto por Antônio Marcos, Lucas Lima e eu, da disciplina de Ciência de Dados. Basicamente, a gente vai estar apresentando aqui um projeto que consiste em buscar dados de um dataset sobre venda de videogames em escala global nos últimos 39 anos, 39, 40 anos. E a partir disso a gente vai poder analisar, tratar esses dados e chegar a algumas conclusões e ver o que é que foi mais eficiente das empresas, né? O que vendeu mais. Aí Lucas vai estar falando nesse início agora. Bem, essa primeira parte é somente a introdução e importação das bibliotecas necessárias que a gente vai utilizar, que seria o NumPy e o Pandas para gerenciamento dos dados, o Matplotlib para a plotagem dos gráficos e a gente utilizou o Google Colab para importar o arquivo CSV pegado do Kaggle, que é o nosso dataset, a gente pegou pelo Kaggle. Depois de feita a leitura, a gente faz essa passagem pelo Pandas para transformar ele no data frame, que para poder fazer os primeiros processamentos, que aí entra nessa parte de qualidade e processamento de dados, que a gente deu esse ponto info, para saber mais informações sobre as colunas dentro do dataset, os seus tipos as suas colunas, seus nomes, e basicamente isso. Depois, posteriormente, a gente teve a instalação dessa biblioteca Missigno, que é para verificar se tem algum dado vazio, nulo ou faltante dentro do dataset, que, plotando pelo nosso gráfico, essas linhazinhas brancas consistem em dados nulos dentro do dataset. Então, para ter um dataset melhor, ter que fazer o tratamento para tirar esses dados. Essa outra linha, a gente está pesquisando quais dados quais colunas têm esses dados nulos, que seria então essas colunas, a coluna de ano e de publicação, quem publicou, né, dos publicadores. E depois a gente utiliza essa função drop.na, para retirar esses dados dessas colunas e deixar o dataset limpo, né, completo. Como podem ver pela segunda plotagem do Missigno, já não tem mais dados faltando dentro do dataset. Normalmente só para verificar mais essas informações. E depois a gente vai utilizar essa parte de visualização de dados, que para isso a gente utilizou essa biblioteca do Pandas Profile, para nos dar algumas estatísticas sobre o nosso dataset, correlações e coisa mais relacionada à estatística, como média, desvio padrão e tudo mais. Passamos as variáveis do nosso dataset, o que a gente queria que ele fizesse, e com o Notebook Iframe ele gera todo o dado. Que aí ele vai dar algumas estatísticas de as visualizações, as variáveis, as colunas, o tamanho e tudo mais. E ele dá uma breve descrição sobre as variáveis, o seu máximo, o mínimo, desvio e tudo mais, e se elas são relacionadas ou não. Tem abaixo de cada coluna explicando. Um pouco mais de informações e dá um plotzinho de gráfico sobre cada informação, cada coluna. E mais abaixo vai ter a tabela, né, a plotagem do mapa de correlações, que vai estar aí. Que aí a gente vê que os dados são um pouquinho correlatos, visto que como é de venda, então as vendas estão diretamente ligado com o canto onde ele foi vendido, por que marca que ele foi vendido e tudo mais. E essa parte de informações das características é basicamente isso. Agora o Vini vai dar uma passagem sobre os gráficos gerados, as análises geradas em cima dessas colunas. E é isso. Boa. Bom, aqui a gente pode ver que a gente está tudo completo, né? Todas as colunas, e a gente não tem nenhum dado faltante porque a gente usou o Missigno para limpar, então tem as 16.291 em cada coluna aqui. E aqui a gente pode tirar alguns insights
digamos assim, os melhores, entre aspas, e os piores, digamos, os que mais vendeu e o que não vendeu. Aqui em primeiro a gente tem o Wii Sports de todos, que o ano foi em 2006, do gênero de esportes, publicado pela Nintendo. Só na América do Norte teve mais de 40 milhões de vendas, aí no mundo todo teve mais de 80 milhões. E aí vem Mario Bros, Mario Kart e por aí vai. E aqui vem os, digamos assim, que tem menos vendas. Até os números foram bem baixos, aqui 0,01, aqui está em milhão, né? E basicamente só vendeu na América do Norte de acordo com esse dataset, né? Esse último aqui. Aí, a partir disso, a gente... aqui a gente tem um type aqui só para ver que é o data frame, tá no tipo de data frame do Pandas. Aí aqui a gente vai fazer alguns tratamentos de dados para a gente poder fazer algumas análises. A gente pegou 4 dessas nossas variáveis aqui de cima. Opa, peraí, só um minuto. 4 dessas variáveis aqui, as que a gente poderia fazer uma relação melhor entre os gráficos. Aí a gente acabou pegando o nome dos jogos, a gente pegou a plataforma, a gente pegou o ano, perdão, o nome não, mas esses restantes sim, a gente pegou o gênero também e os publicadores. Aí aqui embaixo a gente colocou a plataforma. A que mais vendeu aqui no caso foi a do Nintendo DS, no caso o PS2 também foi bem próximo, praticamente igual, depois vem PS3, Nintendo Wii, por aí vai, de acordo com as plataformas. Depois com um ano a gente vê que tem um boom bem grande aqui na venda de videogames entre mais ou menos 2009, 2008 e 2010, é onde acontece a máxima histórica, digamos assim. Aqui a gente pega de acordo com o gênero e a gente vê claramente o gênero que mais vende é o de ação, depois vem esporte, depois vem aventura, tiro e por aí vai. E aqui os publicadores, a gente vê que é a Electronic Arts, essa EA aqui é que mais publicou os jogos, digamos assim, é a mesma que publicou o FIFA. Aqui tem a Namco também, a Konami e por aí vai. Agora a gente vai usar o Seaborn para a gente fazer algumas comparações e a gente vai usar esses gráficos em violino para a gente poder tirar algumas análises também. A partir disso a gente comparou as plataformas com o ano, aqui embaixo, só descer um pouco, com o ano. Aí a gente pode ver algumas coisas. Aqui o que tem, digamos, a maior amostragem é do computador, né? Aqui embaixo quase do início dos anos 80, já começa a pegar até hoje em dia. Aqui o do Nintendo DS também é bem grande, tem alguns que surgem bem depois, como por exemplo o PlayStation 3, só vai surgir bem depois, o PS2 um pouco antes. O PlayStation 4 já é mais na frente, já é mais atual e já tem um número maior de vendas de acordo com o ano aqui. E por aí vai, a gente pode fazer essas análises. E agora a gente analisa também aqui o ano e o gênero, de acordo com o gênero. Deixa eu baixar mais um pouco. De acordo com o ano aqui a gente vai vendo o crescimento das vendas de acordo com o gênero. A gente pode ver que tem alguns gêneros que teve mais picos, por exemplo, de simulação. Esse aqui por volta de 2009, 2010, por ser a máxima histórica também teve mais pico. Só que tem alguns que se mantêm mais constantes, como por exemplo de ação aqui, é um pouco mais constante, jogos de luta tem vendas mais constantes e por aí vai. Aí para a última comparação a gente vai pegar aqui também, digamos assim, os dois maiores publicadores, né? Aqui é a EA, Electronic Arts. O seu jogo que mais vendeu foi o FIFA 16, no mundo todo vendeu mais de 8 milhões. E a gente vai comparar também com os jogos da Ubisoft. A Ubisoft tem do ranking que mais vendeu foi o número de 60, desse Just Dance 3 vendeu um pouco mais de 10 milhões. E a gente vai fazer uma comparação entre eles dois, também com o Seaborn. Aqui esse gráfico em vermelho a gente tem o da EA, e aqui o verde a gente tem da Ubisoft. Se a gente for ver aqui na década de 95, a Ubisoft tinha uma venda gigantesca e foi caindo ao longo do tempo, e meio que a EA acabou passando e não ficou mais para trás. Aqui teve até uma certa distância em 2015, aqui já começou a igualar um pouco mais, e a partir disso a gente pode tirar algumas conclusões, de acordo com estratégias que foram mais eficientes, de acordo com quais categorias, de acordo com o ano também. E basicamente essa foi o nosso projeto, que a gente está fazendo esse tratamento de dados e análise. E era isso. Obrigado.